Olá a todos, o meu nome é Ana Freitas, sou professora auxiliar no Instituto Universitário de Ciências da Saúde, na CESP, e investigadora na UCBio, na Universidade do Porto, em Portugal. Estou aqui para vos falar da resistência a algumas famílias de antibióticos importantes no tratamento de infecções por enterococos, nomeadamente beta-lactâmicos, aminoglicosídeos, vancomicina, linezolid e daptomicina. Eu realizo investigação na epidemiologia de enterococos resistentes antimicrobianos há mais de 18 anos e esta é sem dúvida a minha bactéria preferida, por isso é que é muito gosto que estou aqui então para vos falar um bocadinho sobre isto. Declaro que não tenho nenhum conflito de interesses e começo por muito brevemente falar-vos um bocadinho de enterococos, que vocês já sabem com certeza que fazem parte da microbiota intestinal do homem e dos animais, estando portanto distribuídos na natureza e sendo tipicamente oportunistas, causando infecções sobretudo em pessoas imunodeprimidas. Ifécio e Fecalis são as espécies mais frequentes como agentes de infecções hospitalares e Ifécio é mesmo reconhecida como uma bactéria prioritária quando associada à resistência à vancomicina para a Organização Mundial de Saúde. Esta capacidade única de adquirir e acumular muitos genes de resistência a antibióticos tem acontecido ao longo dos últimos anos de forma exponencial e que a tornam cada vez mais resiliente no ambiente hospitalar. Estima-se que este aumento também tenha ocorrido a quando da introdução das cefalosporinas de terceira geração, às quais os enterococos são naturalmente resistentes, como iremos ver, e atualmente conhecem-se casos resistentes a todas as famílias de antibióticos, mesmo os de última linha, e isto é um problema particular realmente para a espécie Faecium e que causa infecções muito difíceis de tratar. O tratamento de enterococos, de uma forma geral, é viável com o uso de diversas famílias de antibióticos, desde que não hajam mecanismos de resistência adquirida conhecidos. No entanto, a eficácia destes tratamentos pode ser comprometida devido à elevada taxa de resistência, sobretudo de Ifécium, a muitas destas famílias e particularmente no caso de estirpes resistentes à vancomicina, que passarei a designar ao longo da minha apresentação de VRE. Então, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu grupos de antimicrobianos de importância crítica de forma a assegurar que são usados com prudência tanto na medicina humana como na veterinária. E neste ranking estão incluídos os glicopéptidos, como antibióticos de alta prioridade, que incluem a vancomicina, os aminoglicosídeos, que incluem a gentamicina, as oxazolidinonas, que incluem a linezolida, os lipopéptidos, que incluem a daptomicina, e finalmente as aminopenicilinas, que fazem parte da grande família dos beta-lactâmicos. Portanto, é sobre estas famílias que irá incidir a minha apresentação. E para todas estas famílias de antibióticos, os genes de resistência podem ser adquiridos de fontes não humanas, e no caso da linezolida e daptomicina, estes podem mesmo ser a única terapêutica para tratar enterococos multiresistentes, especialmente VRE. Portanto, para todas as famílias de antibióticos que eu irei aqui abordar, as diretrizes para a realização, leitura e interpretação dos antibiogramas, independentemente do método usado, são fornecidas pelas guidelines europeias, as EUCAST. Portanto, é sobre elas que a minha apresentação irá incidir. Os testes de atividade antimicrobiana EUCAST são realizados com métodos fenotípicos, em que a microdiluição em caldo é o método de referência, como sabem, pelo qual são calibrados os métodos automáticos, o que é responsabilidade de cada fabricante, assim como a difusão em disco, que está perfeitamente standardizada para fazermos na rotina. A base de todos estes testes de atividade é a consideração mínima inibitória, CMI, que passarei a designar assim, e os breakpoints clínicos determinam se o organismo é então classificado como suscetível ou resistente ao antibiótico em questão. Portanto, na escolha do antibiótico estão à partida removidos todos aqueles a que as bactérias de gram-positivo são intrinsecamente resistentes, por falta de alvo ou incapacidade de chegar ao alvo na célula bacteriana. E recentemente as EUCAST clarificam estes fenótipos como de resistência esperados.
Por exemplo, podemos ver aqui na tabela que todos os enterococos são naturalmente resistentes aos aminoglicosídeos se estes forem usados em monoterapia. Portanto, é uma tabela que nós devemos consultar para averiguar de quais são estes fenótipos esperados. Vamos então começar pela família dos beta-lactâmicos, que são uma classe ampla de antibióticos, que inclui a penicilina e os seus derivados, apresentando em comum o anel beta-lactâmico, como vocês veem aqui nas diferentes subfamílias, a vermelho, e que é essencial na bioatividade destes antibióticos. Todos eles são caracterizados por uma elevada eficácia e uma baixa toxicidade, ou relativa a baixa toxicidade, o que os torna de facto uma classe de antibióticos muito usada na prática clínica, incluindo enterococos, se estes forem suscetíveis. O que acontece é que enterococos são relativamente e naturalmente resistentes aos beta-lactâmicos de uma forma geral. Eles são aproximadamente 100 vezes menos suscetíveis aos beta-lactâmicos do que, por exemplo, os streptococos. E as aminopenicilinas, a penicilina, a piperacilina e o imipenemo têm a melhor atividade contra enterococos. No entanto, importante realçar que os enterococos são naturalmente resistentes às cefalosporinas, daí estas não serem usadas no seu tratamento. Então, como é que os beta-lactamos atuam na célula bacteriana? Eles atuam na síntese da parede celular, inibindo essa síntese na fase final, porque esta fase final envolve a formação de tetrapeptídeos a partir dos pentapeptídeos, através da perda de um aminoácido terminal. Isto requer a ação de enzimas genericamente chamadas de transpeptidases. E estas enzimas são estruturalmente idênticas ao anel beta-lactâmico e, portanto, é capaz de se ligar a elas covalentemente e assim evitar a formação da parede celular. É por isso que estas enzimas são também chamadas de PBPs, de Penicillin Binding Protein. E, portanto, sempre a parede da bactéria é exposta ao ambiente e, com alterações na pressão osmótica, acaba por morrer. Portanto, para que os antibióticos beta-lactâmicos funcionem, é muito importante que as bactérias estejam na fase de crescimento ativo, de multiplicação, portanto, porque é nessa fase que a parede celular é sintetizada. A resistência aos beta-lactâmicos é sobretudo mediada pela produção de beta-lactamases, que degradam o anel beta-lactâmico, que é muito raro em enterococos, na verdade, a presença destas enzimas, ou pela alteração ou sobreexpressão das tais PBPs, que têm então baixa afinidade para os beta-lactâmicos. Em enterococos temos, e concretamente em Enterococcus faecium, como um mecanismo de resistência muito disseminado, a modificação ou sobreexpressão da PBP5, que confere resistência às aminopenicilinas, e é muito, muito raro que observemos resistência em E. fecalis à penicilina por alteração da PBP4 ou por produção de beta-lactamases. Portanto, PBP5 é mesmo o mecanismo de resistência mais disseminado. Enterococcus faecalis é geralmente suscetível à penicilina, às aminopenicilinas e ao imipenemo, mas em anos mais recentes tem sido reportado um aumento dos casos de E. fecalis resistente à penicilina, ainda que sensíveis às aminopenicilinas. É este fenótipo que está aqui representado. Por outro lado, a produção de beta-lactamase é tão rara que acaba por não ser testada na maioria dos laboratórios de rotina, o que apoia na prática, então, o teste da suscetibilidade à ampicilina como marcador da suscetibilidade aos outros beta-lactâmicos. Em termos de epidemiologia, a resistência às aminopenicilinas é muito comum em Enterococcus faecium, com valores superiores a 80% em todo o mundo e uma média de quase 90%. Em contraste, a fecalis continua a ser altamente suscetível às aminopenicilinas, como podem ver por estes números muito mais baixos a azul. Este, este tipo de resistência às aminopenicilinas também está muito disseminado em ambientes não hospitalares, nomeadamente alimentos de produção, de estimação e humanos saudáveis, mas as taxas são bastante menores. No caso de beta-lactâmicos, as normas EUCAST definem breakpoints clínicos apenas para alguns antibióticos usados na terapêutica, em que a ampicilina
pode ser usada para screening da resistência a enterococos. Portanto, se isolados categorizados como suscetíveis, podem ser usados em combinação com exposição alta. Isolados categorizados como resistentes devem ser reportados como resistentes, e é importante notar que a adição do inibidor de beta-lactamases não tem interesse clínico neste caso, já que é mesmo muito raro que enterococos produzam estas enzimas. Queria ainda salientar aqui que não há breakpoints, como podem ver, para as cefalosporinas, e o imipenema pode ter alguma atividade apenas contra enterococos fecalis, não contra enterococos faecium. E termino esta parte dos beta-lactâmicos por salientar que os métodos de difusão em disco e difusão em gradiente são métodos manuais perfeitamente viáveis para avaliação da suscetibilidade dos enterococos aos beta-lactâmicos, mas, e mais frequentemente à penicilina ou à ampicilina, com uma boa performance no geral, mas têm sido reportadas algumas incongruências pelo método de difusão em disco com uma sobreestima de resistência à ampicilina. É preciso alguma cautela. Quanto ao VTEC, como sistema automático, tem sido reportada uma boa performance em geral, mas pelo contrário, este método pode subestimar a resistência à ampicilina em efécio. E no caso dos efecalis sensíveis à penicilina, tiras de teste ou VTEC podem classificar mal estes isolados, é preciso algum cuidado em comparação com a microdiluição. E em casos de serem resistentes à penicilina, sabemos que a suscetibilidade à ampicilina é um indicador pouco fiável, então, da suscetibilidade in vitro ao imipenemo ou à piperacilina. Portanto, algumas notas que vos deixo aqui para termos em atenção, então, no caso, dos beta-lactâmicos. Passando então para a segunda família dos aminoglicosídeos, dentro destes antibióticos encontram-se disponíveis para uso clínico a streptomicina, a gentamicina, a amicacina e a tobramicina, e estes são fármacos bactericidas com uma ação dependente da concentração e têm atividade reduzida em bactérias gram-positiva, incluindo enterococos. E porquê? Porque há uma baixa permeabilidade natural da parede celular, uma dificuldade de transportar os aminoglicosídeos até aos ribossomas e porque naturalmente enterococos possuem enzimas capazes de alterar os aminoglicosídeos, conferindo aquilo a que chamamos uma resistência de baixo nível. Como é que eles atuam? Eles atuam por inibição de síntese proteica ao ligarem-se irreversivelmente aqui à subunidade mais pequena 30S do ribossoma, e esta leitura provoca desculpem, esta ligação provoca uma leitura incorreta do RNA mensageiro durante a síntese proteica, levando à produção de proteínas defeituosas, não funcionais ou mesmo tóxicas. Portanto, estas proteínas defeituosas perturbam a membrana da célula bacteriana e outros processos essenciais, levando à morte da célula bacteriana. Quero aqui com este slide salientar que, embora os enterococos sejam intrinsecamente resistentes aos aminoglicosídeos, tal como disse no início da apresentação, eles são usados no tratamento de enterococos quando em associação com antiparietais, ou seja, antibióticos que atuam na parede celular, como é o caso dos beta-lactâmicos, que acabamos de falar, ou dos glicopéptidos, que falarei de seguida. Portanto, nestas bactérias, apesar de elas terem o alvo ribossomal para os aminoglicosídeos, estes não chegam lá porque possuem cadeias transportadoras de eletrões incompletas e por isso não produzem ATP suficiente para introduzirem os aminoglicosídeos no citoplasma bacteriano. Quando juntamos um antiparietal, este instabiliza a parede celular de tal forma que permite a entrada do aminoglicosídeo, que já pode então exercer a sua ação ao nível do ribossoma. Portanto, esta combinação é muito usada se não houver resistência adquirida. Em enterococos, as bactérias podem ser resistentes aos aminoglicosídeos através de vários mecanismos, mas em enterococos o mais comum, sem dúvida, que é este segundo, a inativação do fármaco por enzimas bacterianas diversas. Este é o mecanismo mais relevante, com possibilidade de resistência cruzada, e há mesmo estirpes de Ephecaldes e Faecium que são ou podem ser resistentes a todos os aminoglicosídeos por produção de uma ou mais enzimas.
Em enterococcus, o gene mais comum associado à resistência de alto nível à gentamicina, que é o protótipo de aminoglicosídeos, é esta, que está aqui destacada, portanto, AAC6' e é APH2' e A, que codifica uma enzima bifuncional modificadora de aminoglicosídeos e confere resistência a todos os aminoglicosídeos comercialmente disponíveis, com exceção da streptomicina. A resistência de alto nível aos aminoglicosídeos pode variar geograficamente, com taxas que variam entre 40% a 68%, mas esta frequência parece estar a aumentar tanto em fecálias como em féceo, e de facto, devido às CMIs intrinsecamente elevadas a estes antibióticos na grande maioria dos enterococos hospitalares, os laboratórios apenas testam a resistência de alto nível e à gentamicina e à streptomicina para determinar a possibilidade de sinergismo, então, com um antibiótico antiparietal. As normas EUCAST definem breakpoints clínicos apenas para alguns aminoglicosídeos, como é o caso da gentamicina e da streptomicina, que são então usados para screening de alto nível em enterococos. Isolados categorizados como suscetíveis, se forem categorizados como suscetíveis, podemos usar a terapia combinada. Se forem categorizados como resistentes, a terapia combinada deixa de ser possível e a streptomicina deve ser testada separadamente, então, da gentamicina. Claro que só podemos usar a terapia combinada se forem também suscetíveis às aminopenicilinas ou aos glicopéptidos. Chama a atenção para aqui para a carga dos discos quando fazemos uma metadifusão em disco que devemos usar, já que esta é mais alta do que aquela preconizada para outras bactérias, como as bactérias gram-negativo, e portanto não nos podemos enganar ao realizar o teste de difusão em disco. Deixo aqui algumas considerações inferidas dos diferentes estudos realizados até à data, nomeadamente que as tiras de gradientes e testes são menos úteis para a resistência de alto nível, porque o máximo é 256 mg por litro e, portanto, as resistências de alto nível normalmente são de valores superiores. Ainda que eu esteja aqui focada nas Eucast, quero salientar que o CLSI, por exemplo, recomenda usar meios de cultura mais ricos, como o BHI, porque há um melhor crescimento e uma melhor concordância em comparação com o Larintan. Os meios automáticos, de regra geral, há poucos erros associados. E agora, mais recentemente, com o aumento massivo da sequenciação genómica, WGS, temos notado várias incongruências entre o fenótipo e o genótipo. Portanto, é preciso ter algum cuidado se detectarmos genes, não é, de enzimas modificadoras de aminoglicosídeos, nem sempre o fenótipo é de resistência, pois esses genes podem ser pseudogenes, podem estar incompletos. É preciso algum cuidado nestas conclusões que as plataformas nos dão. Vamos agora falar então da família de glicopéptidos, e esta imagem representa uma boa perspectiva temporal da sua descoberta e uso, desde a vancomicina até aos mais recentes. O primeiro glicopéptido a ser descoberto foi de facto a vancomicina, o mais importante e no qual nos vamos debruçar, à volta dos anos 50, de bactérias do solo, tendo seguindo outros até à nova geração de glicopéptidos em anos mais recentes que derivam dos primeiros por semicíntese. Quanto ao mecanismo de ação dos glicopéptidos, podemos dizer que, de forma geral, eles têm um mecanismo idêntico, sendo ativos contra bactérias em crescimento por inibição da síntese da parede celular e têm um efeito bactericida. Esta imagem representa a parede celular e podemos ver aqui uma rede muito coesa de peptidoglicano. E o que acontece é que os glicopéptidos formam complexos com o dipeptídeo D-alanil-D-alanina da cadeia peptídica do precursor do peptidoglicano do lípido 2 na interface membrana-parede celular, impedindo a transferência das unidades recém-sintetizadas para a parede em crescimento. Portanto, este acontecimento provoca a lise da célula bacteriana em crescimento por ação de autolisinas e é importante salientar que este mecanismo é diferente daquele que referi anteriormente dos beta-lactâmicos. A vancomicina é dotada de fraca atividade contra bactérias de gram-negativo, dado que é uma molécula muito grande, com elevado peso molecular, que não consegue atravessar aqui os canais de purina, da membrana externa das bactérias de gram-negativo, com raras exceções. E os glicopéptidos apresentam uma atividade in vitro e in vivo contra patogénicos gram-positivos muito importantes, como são os enterococos,
sendo indicados em bacteriémias não complicadas e endocardites. A resistência que as bactérias podem apresentar aos glicopéptidos pode ser intrínseca ou natural, e nestes casos temos as bactérias gram-negativo, como acabamos de ver. Algumas espécies de enterococos também são intrinsecamente resistentes e ainda alguns géneros de gram-positivos que têm naturalmente o alvo com menor afinidade. Mas a resistência mais importante é a adquirida, ou seja, aquela que é transmissível entre bactérias de forma horizontal e pode ser devido a uma alteração do alvo, que é o que observamos nos enterococos. Até à data, são conhecidos 10 operões que conferem resistência adquirida aos glicopéptidos. 4 deles aqui representados a amarelo são o VAN-A, o VAN-B, o VAN-D e o VM, que codificam para um alvo alterado o dipeptídeo D-alanina D-lactato em vez do D-ala-D-ala. Enquanto os outros 4, aqui representados a verde, VAN-E, VAN-G, VAN-L e VAN-N, codificam para o dipeptídeo D-alanina D-serina, ambos com afinidade diminuída também para os glicopéptidos. O nono gene VAN conhecido é o VAN-C, que as espécies E. gallinaria e castelliflavos têm naturalmente. O VAN-P foi descrito muito recentemente e há ainda poucos dados sobre este operão. E dos 8 operões conhecidos que são adquiridos, realce que apenas o VAN-A e o VAN-B estão amplamente disseminados em enterococos de origem hospitalar por todo o mundo, com descrições muito raras de todos os restantes. Este quadro faz um resumo das características que estes diferentes operões conferem à célula bacteriana e que tem esta estrutura aqui que vemos aqui com diferentes genes implicados na expressão da resistência, como podemos ver. Os genes que codificam para D-ala, D-lactato estão aqui a amarelo, associados a uma maior expressão da resistência e a CMIs mais altas. Porquê? Porque a substituição D-ala, D-ala por D-ala, D-lac diminui uma afinidade da ligação cerca de 1000 vezes, enquanto os que estão aqui a verde à direita, como a substituição de D-ala D-serina, é muito menos dramática e reduz a afinidade de ligação em muito menor grau, apenas de 7 vezes. Daí as diferenças na expressão da resistência que são muito consideráveis. A epidemiologia de enterococos resistentes à vancomicina é muito complexa, é difícil de entender até os dias de hoje, visto porquê? Porque há grandes diferenças entre países que são tão próximos e alguns até contíguos dentro da Europa, e nos últimos anos a média europeia, por exemplo, tem vindo a aumentar imenso, assim como noutras regiões do mundo, Austrália, etc. E estas taxas hospitalares estima-se que oscilem entre 8% a 50%, considerando o mundo inteiro. Sem entrar em grandes detalhes, queria chamar a vossa atenção para um aspecto importante no caso de enterococos resistentes à vancomicina, que são os VVE, ou enterococos variáveis à vancomicina, e que têm emergido em anos recentes por estarem a aumentar em número. Os VVE são enterococos positivos para VAN-A, mas que são sensíveis à vancomicina e com a capacidade de reverter para um fenótipo de resistência durante ou após a exposição à vancomicina. Portanto, isto é de facto preocupante, o número tem vindo a crescer na última década e saliento que eles só têm sido detectados com o screening do gene VAN-A em isolados suscetíveis. Portanto, na rotina isto não se faz, não é? Temos feito no âmbito de uma investigação. Portanto, estes casos passariam completamente despercebidos e isto constitui, obviamente, um desafio no diagnóstico clínico com possíveis falhas terapêuticas. No que concerne ao teste de suscetibilidade da vancomicina, os problemas maiores são na identificação de isolados com VAN-B e casos de VAN-B têm aumentado muito em diferentes regiões do mundo. E qual é o problema? É que esta resistência de VAN-B, a expressão da resistência é consideravelmente menor em relação a VAN-A e, portanto, é de mais difícil detecção. Há mesmo falhas com sistemas automáticos, como o VITEC, e mesmo com métodos de referência, como a microadeleção, temos alguns casos em que não são detectados. É também essencial interpretar os limites quando fazemos uma metadifusão em disco, os limites do halo de inibição com especial atenção, porque as bordas com zonas difusas, chama-se fuzzy em inglês, ou mesmo a presença de colónias dentro do halo,
devem ser consideradas como de resistência à vancomicina e a incubação nestes casos deve ser de 24 horas e não de 18 horas, como é possível para outros antibióticos. Devemos mesmo deixar 24 horas para fazer esta leitura. E, portanto, para fazer face a todos estes desafios, sobretudo na detecção de VAM-B, têm sido propostas várias estratégias para aumentar a precisão da sua detecção. Portanto, se não houver uma abordagem molecular, as recomendações incluem o macrométodo, que utiliza meios enriquecidos, como o Brain Heart Infusion em vez do H-Blarinten, usar marcas específicas de meios de cultura, que sabemos que funcionam muito bem, aumentar o inóculo para 2 McFarlane em vez de 0,5, ou mesmo prolongar os tempos de incubação. Passando agora para a família das oxazolidinonas, que são muito mais recentes, temos a linezolida como protótipo. E a linezolida é um antibiótico sintético, cuja principal característica química estrutural é esta porção que está aqui representada a verde de enariloxazolidinona, e sendo assim a origem do nome desta família. A linezolida foi o primeiro antibiótico desta família a ser aprovado para uso exclusivo em humanos em 2000 e tem uma excelente atividade contra bactérias multiresistentes, incluindo VRE. Então, como é que a linezolida atua na célula bacteriana? Por inibição da síntese proteica também. O que acontece é que este antibiótico se liga à subunidade ribossómica 50S, a maior, neste centro que vem aqui representado como PTC, que se chama de peptidiltransferase, perto da interface com a subunidade 30S, inibindo a formação do complexo de iniciação 70S e, portanto, inibindo a síntese proteica numa fase muito precoce. A linezolida impede assim o crescimento bacteriano e o seu mecanismo de ação é, sobretudo, bacteriostático por esta razão e não bactericida. Os primeiros casos de resistência à linezolida foram associados a mutações no RNA ribossomal 23S, o que não é surpreendente, uma vez que a linezolida inibe o ribossoma, portanto, uma reação natural das bactérias. E para além destas mutações no 23S RDNA, que estão muito disseminadas e dão origem a CMIs muito elevadas, sobretudo em Efécio, também têm sido descritas modificações nos genes que codificam para proteínas ribossómicas L3 e L4. Às vezes temos a junção das duas. E todas estas mutações possíveis estão fixadas no cromossoma, portanto, não podem ser transferidas por transferência genética horizontal entre as bactérias, pelos plasmídeos, não, porque estão no cromossoma. E isto acarreta um custo significativo para a célula bacteriana, especialmente quando há vários alelos mutados, o que torna estas mutações tipicamente reversíveis quando a pressão seletiva do antibiótico é removida. Além destas mutações, estão descritos 3 genes que podem ser transferidos entre bactérias, disseminando-se de forma muito mais fácil entre diferentes origens, hospedeiros, nomeadamente através de plasmídeos. O primeiro gene a ser descrito chama-se de CFR, até foi originalmente descrito em estafilococos. Depois seguiu-se a descoberta de POXTA e OPTRA, e estes sim são muito mais frequentemente identificados em enterococos. Vamos agora então falar de cada um destes genes, porque eles têm características, especificidades bastante diferentes. CFR. O CFR é o gene adquirido mais frequente em estafilococos. É muito raro em enterococos. E o que é que ele faz? Ele codifica uma metiltransferase do RNA ribossomal, que tem como alvo um resíduo de adenina na posição concreta que está ali, 2503 do RNA 23S, e esta metilação confere uma resistência combinada a 5 classes diferentes de antimicrobianos que se ligam em locais sobrepostos no PTC, aquele local alvo da linezolida que eu vos falei, e este fenótipo é conhecido como fenótipo PLOPSA, que inclui resistência a fenicóis, lincosamidas, oxazolidinonas, como a linezolida, cleromutilinas e streptogramina A, portanto, logo vários antibióticos. Isto é importante. Ainda assim, o CFR está pouco disseminado em enterococos e é de notar que confere resistência apenas para linezolida e não para tediazolida, que é outro antibiótico desta família,
enquanto que o PTRA e Hipoxatar conferem resistência aos dois antibióticos, está bem? À linezolida e à tedizolida, portanto, a ambas as oxazolidinonas. Embora o gene CFR esteja disseminado nos estafilococos, a sua ocorrência nos enterococos já foi descrita, está bem, em diferentes espécies, em hospedeiros, muito raramente em isolados clínicos, e é de salientar que o CFR por si só parece que não confere um fenótipo completo de resistência à linezolide e do fenótipo Plopsa em enterococos. Portanto, isto acontece em estafilococos e não em enterococos. Talvez seja essa a razão de não ser um gene tão disseminado em enterococos. Pelo contrário, o gene APTRA, que está amplamente disseminado em enterococos, o que é que ele faz? Ele confere resistência a fenicóis e a oxazolidinonas, como vimos, por proteção do ribossoma e não por efluxo de antibióticos, como se pensava inicialmente. Há muitas variantes do PTRA descritas até à data, mais de 60, o que é importante, pois foi sugerido que há variantes específicas que parecem estar ligadas a valores de resistência maiores que outras variantes. Por isso, quando conseguimos identificar qual é a variante, isso pode ter uma importância. A OPTRA está agora bem estabelecido, está agora disseminado pelo mundo inteiro, como disse, com várias descrições em diferentes hospedeiros. Este gene está de tal forma disseminado que é frequente identificar estirpes idênticas ou plataformas genéticas que contêm OPTRA em enterococos de diferentes origens e mesmo em países distantes, desculpem. O gene OPTRA tem sido detectado numa grande variedade de elementos genéticos móveis, especialmente plasmídios e transposões, e vários estudos documentaram a detecção de plasmídios idênticos, iguais, 100% ou 99%, tanto em fontes humanas como em animais de diferentes países. Portanto, há uma disseminação grande destes elementos genéticos móveis que transportam estes genes. Tal como os plasmídios portadores de CFR, estes plasmídios ao PTRA podem apresentar uma variação considerável em termos de tamanho e composição e podem transportar até 13 ou mais de 13 genes de resistência para além do PTRA, o que pode traduzir-se em muitas opções de eventos de co-seleção, né, de resistência. Tal como o PTRA, o terceiro gene adquirido de linezolida codifica também para uma proteína de proteção ribossomal da família ABCF e é capaz de conferir então uma suscetibilidade reduzida também aos fenicóis e oxazolidinonas. Quando este gene foi descrito, afirmou-se que, para além disso, conferiria resistência às tetraciclinas. Mas cuidado, porque muito recentemente apareceram novos estudos que não confirmam esta capacidade, está bem? Em comparação com o CFR ou o PTRA, o POXTA está muito menos disperso geograficamente e é sobretudo detectado em enterococos, particularmente em enterococos faecium de várias origens também. Plasmídios tamanhos variáveis parecem também desempenhar um papel importante na disseminação deste gene entre enterococos, com uma grande variedade de opções para eventos de co-seleção, mais uma vez. Portanto, é clara a importância da disseminação destes genes na disseminação, então, também de outras resistências. Apesar desta circulação comum destes genes adquiridos, as taxas de resistência à linezolide parecem continuar, felizmente, a ser globalmente baixas, embora tenhamos observado um aumento geral nos animais e também nos hospitais em anos mais recentes. Estes valores podem ser subestimados, dada a sua detecção subóptima, por sistemas automáticos de rotina, está bem? Já vamos ver. Portanto, temos que continuar a manter uma vigilância apertada no contexto de uma só saúde, no que toca a esta família de antibióticos tão importante para tratar VRE. A situação é complicada e complica-se ainda mais porquê? Porque há uma identificação crescente de estirpes com dois ou mais genes, especialmente em enterococos, em que a combinação mais comum, muito comum é esta, CFR-BTRA, mas também com os três genes, já foi descrito. Portanto, alguns estudos demonstraram que a sua acumulação pode de facto contribuir para níveis mais elevados de expressão de resistência,
Mas o que é complicado é que, em geral, não existe uma relação clara entre a sua coexistência e um aumento dos valores de CMIs contra a linezolida, que variam entre a suscetibilidade e a resistência. Ou seja, temos tipos com genes com valores de suscetibilidade, outras com genes com valores de resistência intermédia, outros valores de resistência mais alta. Há uma combinação complexa de genes e expressão da resistência, e isto limita imenso a detecção então da resistência à linezolida. No que concerne ao teste de suscetibilidade propriamente dita a estes antibióticos, a linezolida não pode ser usada como substituto fiável para o teste de suscetibilidade à tedizolida, está bem? Porque não há evidências ainda significativas para a tedizolida, ou seja, um isolado suscetível à linezolida não pode ser reportado como também suscetível à tedazolida. Isto, estou a chamar a atenção para isto porque isto é diferente em estafilococos, está bem? Que aí sim a linezolida é considerada como um substituto da suscetibilidade à tedazolida. No caso desta família de antibióticos, também é muito importante ler as placas de microadversão com um cuidado muito especial. Eles são antibióticos bacteriostáticos que requerem cuidados muito específicos na leitura, e eu cá tenho umas guidelines só sobre isto. E é preciso um especial cuidado nos poços de fundo redondo, como estes que vocês veem aqui. O crescimento aparece frequentemente na forma de pellets ou de botão no meio do poço e nos poços do fundo plano aparecem mais dispersos. Portanto, e a maioria das vezes usamos os de fundo redondo. Duas notas muito importantes são que o crescimento nos poços com antibiótico pode ser diferente daquilo que observamos no controlo positivo, está bem? Sem antibiótico, e não devemos considerar aquilo que chamamos um crescimento tipo pinpoint, ou seja, pinpoint são botões muito, muito pequenos, minúsculos. Tenho aqui esta imagem para melhor vermos esta imagem real, em que podemos observar a diminuição do crescimento bacteriano de cima para baixo e passamos de visualizar um botão perfeito, estão a ver aqui na Linezolid 05, para um botão minúsculo. Por exemplo, neste caso aqui à direita, na consideração de 1, este botão deve ser considerado um pinpoint e não deve ser lido. Portanto, a leitura da CMI neste caso é onde estão as bolas vermelhas e não abaixo. Portanto, no caso da direita, a CMI é de 1 e não de 2, entendem? Não devemos considerar pinpoints neste caso. Ainda salientar que para situações que já têm sido reportadas para outros métodos, no caso da difusão em disco, sabemos que pode produzir resultados inconclusivos, sobretudo quando os valores se situam ali na fronteira da resistência, o que é frequentemente o caso de estirpes portadoras destes genes. Os meios de screening de cromogénicos ou que são suplementados com linezolida estão a ser cada vez mais usados, está bem? Com resultados muito promissores em termos de especificidade e sensibilidade. E outros métodos para testar a linezolida têm sido associados a taxas de erros, nomeadamente VTEC, métodos automáticos, porque podem gerar falsos positivos e necessitam sempre, sempre de confirmação pelo método de referência, está bem? Quero aqui salientar que tem sido demonstrado muitos casos de incongruência entre genótipo e fenótipo, ok? Portanto, aquilo que eu estava a dizer há um bocadinho. Há resultados inconclusíveis, sobretudo quando os valores estão ali no limite da resistência, e esta detecção pode mesmo falhar. Portanto, a difusão em disco, os métodos de difusão podem não detectar a resistência mediada por genes adquiridos, pelo facto destes muitas vezes conferirem fenótipos de suscetibilidade ou de resistência muito baixa, está bem? Portanto, os breakpoints clínicos estão situados, fixados em 8 miligramas por litro, mas neste caso isto pode não ser muito sensível para detectar a presença destes genes, que estão frequentemente associados a mix inferiores, e portanto isto pode ser um desafio no diagnóstico. Como resultado, o atual limite epidemiológico, ou ECOF, quer para fécil, quer para fecales, está situado em 4 miligramas por litro. Por conseguinte, se nós obtivermos no laboratório uma CMI de 4 miligramas por litro, isto pode indicar a presença de um gene transferível e depois devemos confirmar por métodos
moleculares ou por sequenciação. Finalmente, termino com a daptomicina, um antibiótico que é antimembranar. A daptomicina é um dos novos antibióticos mais recentes que oriunda de uma bactéria do solo, é aniónica, mas adquire carga catiónica na presença de cálcio, que é essencial à atividade antibacteriana. Então, o que é que a daptomicina faz? Como é que ela atua? A daptomicina liga-se irreversivelmente ao fosfatidilglicerol na membrana citoplasmática, mediada por íons de cálcio, sem atingir o citoplasma, e provoca uma rápida despolarização da membrana devido ao efluxo de cálcio ATP. Portanto, há destruição da RNA, DNA, da síntese proteica, com consequente morte celular e tem um efeito bactericida sem lisar a célula. A daptomicina é ativa contra bactérias de gram-positivo, incluindo VRE, e tem muito menos atividade contra bactérias de gram-negativo, porque estas têm muito menos quantidade do alvo membranar, que é o fosfatidilglicerol, e o antibiótico está reservado para situações muito limite, quando outros antibióticos, como a vancomicina, falham, estando aprovada no tratamento de infecções por MRSA e é usada em enterococos apenas off the label, ao fim e ao cabo, não de forma oficial. O mecanismo de suscetibilidade e imunidade à aptomicina é muito complexo, variável, multifatorial e pode mesmo variar de estirpe a estirpe dentro de uma mesma espécie. Portanto, sabe-se atualmente que resulta de adaptações complexas na homeostasia da parede celular e metabolismo dos fosfolípidos da membrana. Já foram descritas, como podem ver nesta tabela, várias mutações cromossomais associadas a estas alterações, sobretudo no envelope celular, e felizmente não há conhecimento que esta resistência seja transmissível entre bactérias. Como é comum para antibióticos mais recentes, para os quais existem menos dados, quer microbiológicos, quer clínicos, é mais difícil estabelecer claramente os pontos de corte entre a suscetibilidade e a resistência. E se vocês atentarem aqui nesta tabela em baixo do CAST, não definiram os valores de corte para os enterococos, referenciando que os enterococos, desculpem, que os testes de atividade atuais não parecem ser capazes de distinguir os isolados wild type, selvagens, daqueles que contêm mutações do tipo LIA-FSR, que são das mais comuns, são estas que estão aqui. Portanto, não havendo esta capacidade e ainda havendo poucos dados, não há breakpoints ainda definidos. Foi demonstrado que a atividade in vitro da daptomicina é muito afetada pela concentração de cálcio no meio de ensaio, o que tem tudo a ver com o mecanismo de ação do antibiótico, como vimos, e, portanto, para o ensaio de suscetibilidade da daptomicina por microdiluição, é recomendado suplementar o meio de melarintane com uma concentração fisiológica de 50 mg por litro de cálcio. Assim, o método ideal para treinar esta suscetibilidade é a microdiluição, já que é obrigatória a presença de cálcio no meio, e os outros métodos não estão mesmo validados porque esta concentração pode variar, percebem? Ainda assim, alguns estudos demonstram uma elevada concordância com o e-teste e sistemas automáticos com poucas variações. A difusão em disco é que nunca deve ser feita, nem sequer há discos disponíveis comercialmente. Apesar de não dispormos de breakpoints atuais, queria deixar com estes dados uma nota que podemos inferir uma relação grosseira entre os valores de CMI da daptomicina, como podem ver aqui neste estudo, não é? Valores crescentes aqui da daptomicina, com uma evolução clínica e de cura em infecções por VRE, e infelizmente, como podem ver, em casos com níveis de CMI à daptomicina muito elevados, não houve cura do paciente, portanto, prognósticos muito mais difíceis e alguns mesmo fatais. Queria agradecer-vos imenso pela vossa atenção e até uma próxima.